Pai, nós estamos em Tua presença nesta noite. Nós podemos ter a chance de dizer quanto Tu és sublime, quanto Tu és fiel, como o Senhor nunca nos abandonou. Tivemos a chance de acabar de lembrar de Sua soberania e grandeza. Tivemos a oportunidade de coroar o Teu nome, porque Tu és Rei, Tu és Senhor. Quando estamos reunidos, Pai, em Tua presença, esse é o cenário para que a Tua glória venha, se manifeste. Esse é o cenário para que o Senhor marque as nossas vidas e nos impulsione, Senhor. Por isso vem sobre nós nessa noite, eu te peço, Espírito Santo, derrama de Sua glória sobre as nossas vidas, dá do Teu óleo fresco sobre nós, que a palavra nos direcione, fale conosco, mas também nos impulsione para viver mais, ó Pai. Nós te louvamos nessa hora, engrandecemos a Ti, aplaudimos o Teu nome, porque Tu és Rei, Tu és Senhor, Tu és maravilhoso. Vem sobre nós, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Uma das coisas mais importantes da vida, amados irmãos, é o viver com propósito. A vida na terra tem um propósito. Você existe com um propósito. Tua existência não é algo natural, comum. Deus te fez com uma missão. Nós temos uma missão na terra. Estamos iniciando na noite de hoje uma série de 3 ministrações, hoje e mais 2 domingos, até encerrarmos o mês de agosto, que literalmente se chama Temos uma Missão. Olhe para alguém e diz, você tem uma missão. Olhe para outra pessoa e diz, você nasceu com um propósito. Olhe para aquele que você nem cumprimentou hoje e diz, Deus tem um plano para você. Nós temos um propósito na vida. A vida não foi feita para apenas viver, mas sim para entender qual propósito Deus tem para nossas vidas, em nós e através de nós. Estamos em uma fase, ou a vida sempre foi assim, mas nesta fase ainda mais, onde se preza muito as conquistas pessoais, a individualidade, o que podemos conseguir ou conquistar como indivíduos. Mas a vida é mais do que isso. Na verdade, a vida não pode ser medida só pelo quanto a gente conquista, mas sim pelo quanto a gente impacta a vida de outros. A vida é muito mais que uma conquista pessoal, mas é o tamanho do impacto que você vai trazer sobre alguém, o tamanho do impacto que você vai trazer sobre uma pessoa, o tamanho do impacto que você vai trazer sobre uma casa. Deus tem um impacto para você. Arte 1 já está aí na tela. A vida tem um impacto para ser vivida. Há uma vida de propósito que você tem que viver. E nesta noite, nesta série, Deus vai nos dar um propósito ainda mais profundo. Eu fui chamado para impactar a vida de alguém. Deus nos chamou para avançar, para conquistar, para crescer, para sonhar, para construir. Mas há um propósito nisso tudo. Porque senão correríamos o risco de tudo que fizermos terminar em nós mesmos. Tudo que fizermos ser centrado naquilo que só nós queremos conquistar. Fazendo uma análise ainda mais profunda, o ser humano, quando centrado em si mesmo, e essa é uma característica presente sempre, eu não quero dizer só dessa geração, mas nós somos de uma geração. Se você analisar até com maior profundidade as músicas que cantamos, grande parte das músicas fala da individualidade. Do que você pode receber, ou do teu relacionamento com Deus. E tudo bem, é maravilhoso. Percentualmente menor são o número de músicas que se canta falando de uma missão que você vai cumprir, de algo que você vai fazer na terra, dizendo, Senhor, me envia para fazer algo, me envia para transformar alguém. Deus precisa e vai te dar um propósito. O Evangelho, amados irmãos, ele nunca nos chama para sermos apenas melhores. Na verdade, ele nos chama para sermos úteis nas mãos de Deus para transformar a vida de outros. Já estou no 2, não no 3. Isso. Não vai dar certo. Eu separei 414 artes, vai dar tudo certo. Vê lá no estudo que eu mandei. Estou naquela frase. O Evangelho nos chama não para sermos melhores, mas para transformar a vida de outros. Deus te chamou com uma missão para transformar a vida de alguém. E nesta missão, nosso primeiro objetivo é amar o próximo.
é amar a pessoa que está ao meu lado, é amar aquele que talvez eu nem conheça, mas é o meu próximo. Deus me chamou para manifestar o amor. Levante uma de suas mãos aos céus. Deus vai começar a nos dar missões sobrenaturais, e essa missão é de amar, essa missão é de transformar. Ame ao próximo como a ti mesmo. Nós temos uma missão. Hoje nós vamos começar entendendo o que é o amor ao próximo. Eu sou da época, e aí pareceu velho eu falando, em que a gente só evangelizava com uma frase: Jesus te ama. E se o cara questionasse qualquer coisa: Jesus te ama. Não, mas ele é a luz que morreu na cruz. Jesus, amém. Era o máximo de preparo que a gente tinha. Mas essa frase é profunda demais, porque o amor de Jesus está manifesto na sua entrega. Em João 3,16, a Bíblia diz: Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Nós temos uma missão, Jesus teve uma missão. Quando começa a olhar Jesus, é importante observar que ele tinha total consciência de sua missão na terra. Sim, sua missão primordial foi vir à terra para morrer na cruz, para se entregar por nós. Mas ele também veio nos ensinar muitos princípios de vida. Quando se analisa a vida de Jesus, começa a entender quais princípios o regiam, quais princípios o conduziam. Durante toda a sua caminhada de vida, ele realizou milagres, ele performou curas, ele libertou pessoas, ele ensinou através de parábolas, ele pregou, como pregou no Sermão do Monte, eu mencionei isso domingo passado. Mas ele tinha uma missão principal na terra, que era morrer na cruz. E no final de sua caminhada terrena, como últimos atos do seu tempo na terra, Jesus sem dúvida saberia que o que ele fizesse ficaria marcado para a história. Eu quero te trazer para uma história que acontece nos minutos ou nos momentos finais de Jesus Cristo na terra. O contexto é mais ou menos esse. João capítulo 13 fala que Jesus está em Jerusalém. A Páscoa estava se aproximando. A multidão estava chegando para a Páscoa em Jerusalém. Diante dele está a cruz. E o que me chama a atenção, João 13, olha que coisa profunda eu vou te dizer. João 13 vem antes de João 14. Em João 14, Jesus está prometendo o Espírito Santo. Lembra comigo? Ele começa dizendo assim: olha, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. É João capítulo 14, lembra? Na casa de meu pai tem muitas moradas, se não for assim, eu não teria dito que eu vou preparar um lugar. Aí ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for através de mim. No capítulo 14, versículo 26, ele diz: eu vou deixar com vocês o meu Espírito, que o mundo não pode receber, porque não conhece, ele vai estar com vocês para sempre. Então ele promete o Espírito Santo em João 14. Antes do 14 vem o João 13. E em João 13, já em Jerusalém, a Páscoa chegando, a cruz eminente, o que Jesus vai fazer? Ele sabe que com a atitude final dele na terra, vai ficar marcado para a história. Em João capítulo 13, versículo 1, Jesus sabia que sua hora estava chegando. Aleluia. Me ajudem ali. Jesus sabia que a sua hora estava chegando. Jesus sabia que a hora dele partir para o Pai estava chegando. E o que ele vai fazer tem muito efeito. Então Jesus tem consciência do que está acontecendo. Ele sabe que já está a ampulheta chegando no final. E a Bíblia diz que ele tinha amado os que estavam no mundo, amando-os até o fim. A base do relacionamento de Jesus para com seus filhos era amor. De novo, ele está em Jerusalém. O cenário é que ele está numa mesa com seus discípulos. E a Bíblia diz que ele sabia que o seu tempo estava chegando. E sabe o que Jesus faz? Ele levanta da mesa, ele tira as vestes e pega uma toalha. Ele levanta da mesa, ele tira a capa que estava vestindo e pega uma toalha. Uma toalha e uma bacia. Vamos ler João capítulo 13, versículo 1.
Jesus, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Está chegando a hora final. Havendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o final. Enquanto ceavam, o diabo já estava no coração de Judas, filho de Simão, para que o traísse. Então duas coisas têm que nos chamar a atenção de imediato. Primeiro, Jesus sabia que o seu tempo na terra estava acabando. Segundo, ele sabia que Judas iria traí-lo. Eu posso imaginar Jesus olhando de canto de olho para Judas, pensando, ih, o capiroto já está aí, hein? Estou vendo. Então ele tem duas consciências, seu tempo terreno está acabando e eu sei que eu vou ser traído. Mesmo assim ele continua a sua missão. Jesus, versículo 3, sabendo que o Pai tinha entregue tudo nas suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto, pegou uma toalha e se cobriu com ela, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar com a toalha que estava cingido Jesus. O que Jesus está fazendo ali não é uma novidade, amados irmãos. O que Jesus está fazendo ali, na verdade, era um costume bíblico. Por que um costume? O impacto, na verdade, não é a atitude, mas quem estava fazendo. O contexto, todo texto tem um contexto. E o contexto geográfico desse texto é que pés sujos faziam parte do cotidiano. As sandálias eram abertas. Se andavam em solos cheios de areia, solos quebrados. Solos secos da Judeia, com predominância de deserto, os pés se sujavam. Indo um pouco mais profundo ainda, os animais deixavam recordações ao longo do caminho, e as pessoas pisavam com as suas sandálias. Então entrar numa casa e lavar os pés era um hábito de hospitalidade, um hábito até mesmo de higiene, era comum. Não começa na geração de Jesus. Na verdade, há menções de lavar pés desde Gênesis. Gênesis capítulo 18, versículo 4. Quando Abraão recebe visitantes, ele diz assim, tragam um pouco de água, lavem os pés deles e deixem-os descansar debaixo da árvore. Jesus então não inventou o lavar de pés. O choque desta atitude é quem estava fazendo. Porque naquela cultura, naquela época, quem lavava os pés eram só duas possibilidades. Numa família com muitos recursos, a família contratava servos. Então existia o funcionário e a função mais servil de uma casa era, ao chegar, essa pessoa lavava os pés. Era a função mais subalterna de uma casa. Se a casa não tinha condições, o visitante ao chegar recebia uma tigela, a toalha e ele mesmo lavava os seus pés. Então Jesus, sendo Jesus, desce a posição social mais inferior que poderia existir, porque Jesus sabia quem ele era. Lembre-se comigo de novo que o versículo 3, João 13, diz que Jesus, sabendo que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, que ele tinha vindo de Deus e ele voltava para Deus, foi por isso que ele fez. Amados irmãos, Jesus não serve porque não conhece sua autoridade, ele serve justamente porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é Jesus, ele sabe que ele tem toda a autoridade, e ele sabe que ele foi chamado para amar o próximo. Essa atitude de Jesus precisa nos constranger, precisa nos incentivar. Nós fomos chamados por Deus, ele tem autoridade, porque ele tem autoridade, ele sabe diminuir. Na verdade, ele assume o lugar menor daquela sala. Ele era chamado de mestre, de senhor, de rabi. Os discípulos são seguidores. Na lógica social, ele teria que ter os seus pés lavados. Mas ele inverte completamente a ordem e o mestre começa a servir os seus discípulos. O Senhor assume a posição de servo. Toma um minuto para agradecer aquele que foi feito servo por mim, foi feito servo por você, aquele que entregou a vida por mim e por você. Ele veio para servir. Lembre-se de novo, ele não está fazendo isso no começo do seu ministério, quando ninguém sabia quando ele era. Ele estava fazendo isso no final do seu ministério terreno. Ele já tinha andado sobre as águas, já tinha multiplicado pães e peixes, ele já tinha ressuscitado Lázaro da morte, ele já tinha feito milagres sobrenaturais. Ele era o cara.
Ele era conhecido por todos. Ele era o mestre, o rabi. Ele era aquele que todos admiravam. E mesmo aquele na posição mais alta se levantava para servir. Isso precisa nos ensinar algo sobrenatural. Eu fui chamado para servir e para amar. Isso choca tanto que Pedro, sempre tem Pedro. Pedro vira no versículo 6 e fala: Senhor, que é isso? Você não vai lavar meus pés não. Você não vai fazer isso aqui não. Que vergonha é essa? Lembra que Jesus fala: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. E Pedro fala: então lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Pedro é Pedro, né, gente? A atitude de Jesus choca. Mas sabe o que me choca ainda mais? É a falta de atitude dos discípulos. Porque mais do que Jesus se levantar, e já é chocante, porque ele é o mestre de todos, ele serve no meio dos discípulos. Os discípulos não se levantam. Nenhum discípulo, João não registra isso. Se ele não registra, certamente não aconteceu. Não há nenhum registro que qualquer discípulo tenha falado: não, de forma alguma, o senhor não vai fazer isso não, deixa eu fazer. Nenhum dos discípulos teve o bom senso de levantar e sequer ajudar o mestre. Porque os discípulos, antes de julgá-los, vamos fazer uma análise de nós mesmos. Os discípulos, na verdade, sabe às vezes qual era a preocupação deles? Em Lucas 22, 24, a Bíblia diz que eles discutiam sobre qual deles era o maior. Estão aqui? Há um outro momento que a mãe dos discípulos, olha que vexame, chegou: Jesus, quando você estiver lá no teu reino, deixa meu filho sentar à tua direita ou à tua esquerda. Então veja a preocupação. Os discípulos deviam estar numa sala e Tiago falando: olha só, 1 milhão de seguidores no Insta, e você Pedro? 3 milhões. Pensa a raiz do ser humano. Enquanto os discípulos discutiam posições, Jesus pegou uma toalha. Vou falar de novo. Enquanto os discípulos estavam preocupados com a posição hierárquica terrena, ele responde com uma bacia. Jesus estava mostrando uma lição antes de ir embora da terra. Todos perguntando: quem é o maior? Quem vai responder? Jesus diz: eu vou pegar uma bacia e uma toalha, porque eu vou definir o conceito de grandeza. Na lógica humana, se eu sou grande, todos me servem. Na lógica do reino, se eu sou grande, eu sirvo as pessoas. Eu vou falar mais uma vez. Na lógica do homem, se eu sou grande, todos têm que me servir. Mas na lógica do reino, se eu sou grande, eu sou o maior servo de todos. Há uma geração que vai começar a se levantar, daqueles que amam o próximo, que entendem que tem uma missão na terra, que vão dizer: Senhor, eu quero servir, apesar de qualquer circunstância, eu sirvo. Oh meu Deus, Jesus disse isso em Marcos capítulo 10, versículo 43. Se alguém entre vocês quer ser grande, se alguém quer ser grande, seja aquele que serve. Se alguém quiser ser o primeiro, esse seja servo de todos, porque o Filho do Homem não veio para servir, mas para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu amo Jesus. Vou esperar um amém. Eu amo Jesus e você também. Amém. Aleluia. Porque ele não só fala na teoria, ele tinha ensinado, agora ele está demonstrando. Ele tinha dito: se você quer ser o maior, sirva. Se você quer ser grande, sirva. Sirva, porque o teu serviço vai mostrar a tua grandeza. Ah, como Jesus vai nos dar uma missão todos os momentos. Como eu amo, gente. Todo domingo eu me emociono aqui na igreja, porque eu vejo um grupo de servos se levantando para servir. Como eu amo isso. Hoje de manhã eu cheguei na igreja às 7h45, quase um pouquinho perto das 8 horas, porque, como um bom pai motorista, eu vim trazer a Isabela para o ensaio do louvor antes do culto. E já fiquei aqui esperando. E a igreja estava vazia, começaram a chegar as pessoas. Daqui a pouco chega um e começa a montar os instrumentos. Daqui a pouco chega outro, liga o som. Daqui a pouco chega outro, começa a organizar os cones de estacionamento. Daqui a pouco chega outro da diaconia e começa a organizar. Daqui a pouco chega uma irmã da zeladoria, pega um esfregão e começa a passar nos banheiros, começa a passar na área de jogos. E a igreja começa a se encher de servos quando ninguém vê.
Nessa hora não tem nenhum post, nessa hora não tem nenhum stories, nessa hora não tem nenhum hashtag, mas nessa hora tem servos com toalhas nas mãos, com bacias nas mãos, dizendo: eu amo o próximo, eu vou servir, eu amo o próximo, eu vou servir. É isso que faz homens ficarem aqui até 1h30 da manhã, alinhando cadeiras. É isso que faz mulheres ficarem aqui horas e horas e horas servindo. Pessoas na cozinha servindo, falando: Senhor, multiplica, a mulher está com fome, multiplica em nome de Jesus. Ah, meu Deus, é isso que faz a gente se unir para servir. Esse que faz você se levantar para servir. Mas deixa eu te contar um segredo espiritual. Quando Jesus encontra servos que amam servir, estes são aqueles que vão receber deles recompensa, autoridade, unção e poder. Se você quer ter poder que vem da parte de Deus, sirva. Quer ter poder que vem da parte de Deus, ame o próximo, se entregue, lave os pés, pegue bacias e lave. Ame o próximo. Amar o próximo é a nossa missão, não só dentro da igreja, aonde Deus te colocou para servir, aonde Deus te colocou para trabalhar. Você não nasceu onde nasceu, não mora onde mora, não trabalha com o que trabalha à toa. Aonde você está, você pode servir alguém, seja com uma oração, com um sorriso, com um abraço. Deus te chamou como um servo. A vida tem muito mais sentido quando nós entendemos a nossa missão. A toalha de Jesus. Ele assume a aparência de um serviçal doméstico. Se levanta, tira as vestes, pega a toalha, coloca a água, se ajoelha e começa a lavar. Sua humildade não foi sentimental, foi uma decisão. Permita-te chamar a atenção mais uma vez, porque outra coisa que o texto não menciona, porque não tem que mencionar, porque não aconteceu, é que Jesus não exclui Judas. Ele lava o pé daquele que ele sabia que iria traí-lo. Porque o texto diz que, sabendo que sua hora era chegada e que o diabo já estava em Judas, ele levanta e lava o pé de todo mundo. Estão aqui comigo ou não? Ele se ajoelha aos pés daquele que o trairia e começa a lavar os pés do homem que iria entregá-lo para a morte, Jesus. Se ele está fazendo isso como última atitude terrena dele, pública, é porque ele quer nos ensinar algo. Olha o versículo 2, o diabo já estava no coração de Judas para que ele fosse um traidor. Jesus pouco tempo depois de identificar o traidor, mas ele pega a toalha e começa a lavar os pés daquele que em poucos momentos iria entregá-lo. Amar o próximo não significa servir apenas quem merece. Amar o próximo significa cumprir uma missão na terra. Jesus podia ter feito um discurso sobre amor, todo mundo ia lembrar. Ele podia ter levantado e diz: amem, amem todos, amem sem restrições, amem como eu vos amo. Ele podia ter feito um discurso lindo, mas ao invés do discurso, ele preferiu pegar uma toalha e ajoelhar. Então a pergunta que nós temos que fazer: onde estão as toalhas? E é evidente que eu não quero que você saia lavando os pés amanhã do teu chefe no trabalho, ninguém vai entender nada. É evidente que não é para chegar em casa e lavar o pé do porteiro do teu prédio, não é isso que eu estou falando. Mas espiritualmente, de quem são os pés que eu estou disposto a lavar? Falando um português mais claro, quem que eu estou disposto a amar? Eu vou me levantar para orar e ajudar quem? Quem eu posso servir? Quem eu posso alcançar? Com uma toalha nas mãos, amor no coração, disposição para servir. Deus tem uma missão para mim na terra. Deus tem uma missão para você na terra. Eu estou dizendo que você vai começar a colher um fruto sobrenatural, porque Deus estava despertando o coração dos discípulos para uma vida de serviço. A vida só tem sentido se eu começo a servir. Jesus começa a viver o que ensina. E Ele ensina o amor de forma prática. De forma prática e não teórica. Ele age e começa a lavar os pés daqueles que deveriam estar lavando os seus próprios pés. Jesus veio cumprir uma missão. Eu quero te fazer uma proposta então, terminando a introdução dessa palavra, amada igreja. Vamos desenvolver um amor? Misericórdia. Vamos desenvolver o amor? Aleluia. A pergunta então, como desenvolver o amor? Como que se desenvolve o amor? São 58 características. Já não ouvi tanta empolgação. Principalmente dos visitantes, falando: que roubada. É brincadeira. Eu diminui em 3. Primeira atitude que desenvolve o amor. Preste muita atenção. Amar é enxergar além de si mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 diz: nada você faça buscando vanglória,
mas faça com humildade, considerando os outros maiores do que você. Olha o que a Bíblia está ensinando. Quando você for fazer algo a alguém, não faça esperando reconhecimento, não. Na verdade, faça considerando os outros maiores do que você. Dá um bug mental. Você entendeu o que a Bíblia está dizendo? O dia que Deus te der no coração, você for participar de uma obra social, distribuir um sopão na rua, não faça por vanglória, faça com humildade, considerando que aquele que está recebendo é maior do que você. Um morador transeunte da rua. Não tenha cada um em vista o que é seu. Senão, continua o versículo para mim, não tenha em vista o que é seu, mas olhe para o que é do outro. Não tenha uma vida centrada em você mesmo. Pense no outro. Ah, pastor, isso é difícil demais. Só que aí, Paulo vai elevar a barra. Sejamos iguais, ou tenhamos o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus. E se eu não me engano, o texto continua, que sendo Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele se humilhou. Se humilhou. E foi obediente até a morte de cruz. Jesus é o nosso exemplo. Nós temos uma mentalidade predominante na cultura humana. A cultura diz, qual é o meu potencial? Onde eu posso chegar? O que eu posso conquistar? Qual é o meu sonho? Está tudo certo com isso, mas não é só isso. Deus colocou capacidades, sonhos, talentos, potenciais em cada um de nós. Isso é maravilhoso, só que mesmo assim, eu não me torno o centro da história. O Evangelho muda a pergunta. Ao invés de o que eu posso conquistar, é quem pode ser alcançado através do que Deus colocou em mim. Quem eu posso transformar, porque Deus me transformou. O meu potencial me faz levar mais longe pessoas. O meu potencial me leva pessoas comigo. O meu potencial transforma a vida de outros. Eu não estou centrado em mim mesmo. Rabacês, eu tenho que amar o próximo. Jesus, o homem mais importante da sala, estava ajoelhado servindo. Você lembra que a parábola do bom samaritano em Lucas 10:33 fala de um samaritano que olhou, viu alguém necessitado, se compadeceu, aproximou e transformou essa pessoa. O sacerdote ignorou, o levita ignorou, o samaritano parou para ajudar. Amar é pensar além de você mesmo. Amar é pensar naquele que está ao lado e que você vai orar, interceder, transformar. Isso é o verdadeiro amor. Deus quer te chamar com amor. Deus está nos levantando para que nós amemos de forma prática. Porque quem ama de forma prática não está pensando só em si mesmo, mas aí destrava algo sobrenatural. Porque quando Deus encontra um servo na terra, esse servo vai começar a receber de Deus de forma grande. Deixa eu dizer a você, Deus vai começar a te dar oportunidades para manifestar o amor dele. E aonde você pisar, aonde você estiver, você vai sentir o amor de Deus. Porque toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu falar mais uma vez, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Vamos desenvolver o amor. Amor é não pensar só em si mesmo. Amor, sabe o que é também? Amar é servir quem talvez nunca possa te retribuir. Nenhum amém se ouviu na congregação, mas vou falar de novo. Amar é servir sem esperar nada em troca, sem que a pessoa nunca te retribua talvez. Esse é o verdadeiro amor. Jesus, aleluia, sabia quem estava na mesa. Ele sabia. E olha o que ele fala, olha, quem já está banhado não necessitava lavar senão os pés. Vocês já estão limpos. Estou em João 13, versículo 10. Mas tem um traidor aqui. Pensa Jesus, gente. Está todo mundo limpo, mas tem um traidor. Ele deve ter dado uma olhadinha assim para Judas. Eu sei quem sou esse. Pensa. Eu sei quem você é, mas mesmo assim eu vou te servir. Jesus sabia. A narrativa não apresenta Jesus fazendo exceções. Ele lava o pé de todos, porque para Jesus o amor não é transacional. O amor não é uma troca. O amor é uma entrega. Olha o que a Bíblia nos diz em Lucas capítulo 6, versículo 32. Se você só ama quem te ama, que recompensa você tem nisso? Que mérito tem isso? Até os pecadores conseguem amar aqueles que o amam. Isso aí é condição natural, se você ama quem te ama. Agora, se você só faz bem a quem te faz bem, que recompensa você tem? Até os pecadores o fazem. A cultura diz, investe em quem pode agregar a sua vida. E Jesus diz, ama independente da circunstância.
Ai, ia falar um negócio, vou nem falar. É óbvio que eu ia, só para dar um... Estamos na cultura do networking, e não está errado. Estão aqui? Não está errado. Mas nem tudo na vida é networking. Nem tudo na vida é um relacionamento que vai te trazer um benefício. Às vezes você vai orar por alguém que a pessoa você nunca mais vê. Às vezes você vai influenciar a vida de alguém sem esperar absolutamente nada em troca. E essas vão ser as melhores atitudes e relacionamentos que você vai ter. Vocês estão comigo aqui ou não? Porque quando Cristo te mandar servir alguém, pega a toalha e lava os pés. Ama. Amor verdadeiro não é investimento que espera retorno. Amor verdadeiro é entrega que espera transformação. Quem ama o próximo transforma a vida de alguém sem esperar nada em troca. E o Pai, o Pai é a minha recompensa. O Pai que vem em secreto recompensa os seus filhos. Oh meu Deus, o amor vai nos ensinar uma lição. O amor vai te ensinar uma lição e a mim também. Porque Jesus se ajoelha, lava os pés de todo mundo. Senta na mesa. Ele deve ficar pensando, cara, será que o pessoal entendeu? Porque o versículo 12 diz, depois que ele lavou os pés, ele voltou à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Estou em João capítulo 13, versículo 12. Depois que ele volta a sentar na mesa, ele diz, vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Não tem nenhum registro que qualquer discípulo tenha respondido. Deve ter só ficado um ponto de interrogação e um... Ninguém estava entendendo que Jesus estava ajoelhado lavando os pés. Vocês entenderam? Já que vocês não entenderam, deixa eu explicar. Olha o versículo 13. Vocês me chamam de mestre. Vocês me chamam de Senhor. E vocês dizem bem, eu sou mesmo. Eu sou o mestre. Eu sou o Senhor. Agora, se eu, que sou o mestre e o Senhor, lavei os pés de você, vocês também têm que lavar os pés um dos outros. Porque eu dei o exemplo para que como eu fiz, vocês também façam. Pô, Jesus é top, hein, gente? Eu acho que ele ouviu só de canto de ouvido. Ele é onipresente, né? Ele já ouviu os discípulos. Ai, quem é o maior? Ai, que não sei o que vai seguir. Ele só ficou, vai chegar a hora. Deus vai me dar uma toalha. E eu vou mostrar na toalha. Vocês estão aqui comigo ou não? E ajoelhado com a toalha, ele lava os pés, ele senta. Gente, eu sou o mestre. Vocês estão querendo discutir quem é o maior? Eu sou o mestre, eu sou o Senhor. É certo que eu sou. Agora, se eu que sou o mestre, me ajoelhei para lavar pés, vocês têm que lavar os pés uns dos outros. Jesus não nega a sua grandeza quando serve, na verdade ele mostra a sua grandeza ao servir. Deus sabe o teu potencial. Não significa que você é pequeno, não significa que você não sonha, não significa que você não conquiste. Jesus está dizendo, eu sei quem eu sou, eu sei que o Pai me enviou, eu sei que eu volto para o Pai, e justamente porque eu tenho identidade, eu tenho uma missão. Deus te deu uma missão na terra, a vida tem um propósito muito mais profundo, e Deus vai começar a revelar esse propósito através de você. Eu e você vamos ver a plenitude do nosso potencial, porque nós não pensamos só em nós. Tudo tem uma missão. Vou falar em português claro. Talento e dom têm uma missão. Na minha infância, eu fui a 3 aulas do conservatório tentar aprender a tocar piano. Desisti. Não sei. Mesmo se eu soubesse, imagina eu tentar, nesse momento, sentar ali, colocar um pedestal, tipo Guilherme Arantes é antigo, hein? Você nem sabe o que eu estou falando. Para tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Não ia dar certo. O Thiago, acho que na maternidade, ele nasceu, já saiu tocando um teclado. Ele tem um talento com uma missão. Imagina se ele dissesse hoje, cara... Mó canseiro, hein? Chegar na igreja 2 horas antes, vir de manhã, almoçar correndo, voltar na igreja de novo 2 horas antes de novo. Não vou desviar porque sou de Deus, vou assistir o culto. Mas muita correria para cumprir minha missão usando meu talento. Porque a missão não é só chegar 2 horas antes e tocar o teclado como ele faz tão bem. A missão, na minha observação, começou domingo passado. Quando eu ouvi sentado com a Isabela ali numa reunião, definindo o repertório que ia ser tocado hoje. Aí o André vai lá e faz o VS da música. Aí o Tiago vai lá e estuda a música. Cada músico tira, mas estou falando a teoria que tem que ser a prática. Cada músico tira a música. Sexta-feira, 10 horas da noite, eles vão para o estúdio. Ensaiam por 2 horas, das 10 à meia-noite. Voltam para casa.
Chegam 2 horas antes do culto, ministram. Vão para casa, ou até alguns ficam na igreja 2 horas antes, começa de novo. Isso o som faz, isso a intercessão faz, isso a diaconia faz, isso o Kids que está lá dentro faz, enquanto nós estamos servindo ali. O Kids está uma bênção lá. Crianças dando pirueta, duplo escarpado, e eles estão lá. Falando, Deus, que o pastor não demore. Estão aqui. Enquanto a gente está aqui, tem gente no estacionamento lá, com jaleco. Faça chuva ou faça sol. Você já chegou na igreja um dia de chuva e viu alguém no estacionamento com um guarda-sol ali, tentando se esquivar da chuva. Porque escolheu viver uma vida com bacia e com toalha. Oh meu Deus, a vida é muito mais do que só uma conquista pessoal. Nós seremos conhecidos por cumprir missões. Então, se Deus te deu talento, você tem uma missão. Se Deus te deu influência aonde você anda, no mercado de trabalho que você está, no local que você convive, você tem uma missão. Se Deus te deu conhecimento e inteligência, você tem uma missão. Se Deus te deu criatividade, você tem uma missão. Se Deus te deu uma profissão, você está colocado no mercado de trabalho, você tem uma missão. Se você é dona de casa, está no lar, você tem uma missão. Se você é um líder, você tem uma missão. Se você tem dinheiro, você tem uma missão. Deus te deu uma missão. E quando uma igreja, quando um povo, quando um indivíduo começa a se levantar dizendo, Senhor, eu quero cumprir essa missão na terra, a vida passa a ser transformada. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Ele diz assim, sirva uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu. Isso que é a maravilha. Como bons dispenseiros, como bons recipientes da graça de Deus. Deus foi tão bom comigo, eu tenho uma dispensação de graça, eu quero servir aos outros. Com o dom que Deus me deu, com a maneira que Deus me fez. Você tem um dom, que não é o mesmo que o meu, graças a Deus. Cada um tem o seu. Talvez eu deveria saber, mas se eu chegar aqui na igreja e no dia que eu chegar aqui, todo mundo do áudio tiver faltado, do telão tiver faltado, do som tiver faltado, eu vou pregar sem microfone, não sei nem ligar, não sei nem onde liga. Talvez eu deveria saber. Mas eles estão usando o dom deles da maneira deles. Eu estou com o microfone na mão, mas não teria microfone se ele não estivesse lá. Vocês estão comigo aqui ou não? A gente estaria sentado tudo desalinhado, falando, nossa, que o pastor teve uma visão maravilhosa, as cadeiras estão em S. Deve ser porque o Senhor é Senhor dessa igreja. Não é porque não deu tempo de... Estão aqui. É isso. Me deu a loucura de ter 752 artes para uma pregação só. E a galera do Data está ali, ó. 3 jovens. E atrás dele um homem de terno. Pastor da igreja. Que eu não pedi para estar ali. Mas certamente está ali, com um papel na mão, que deve ser a minha pregação. Para dizer, olha, quando ele chegar aqui é essa arte, quando ele chegar aqui é essa arte, essa arte. Eu não pedi para ele fazer isso, ele está fazendo ali porque ele é servo. Vocês estão aqui ou não? Deus precisa achar homens e mulheres que querem pegar toalha e missão. E quando eu pego uma toalha e uma missão, Deus pode fazer coisas sobrenaturais. Me entenda. Você pode ter a conquista que tiver e que você tenha. Você pode ter a viagem que você quiser fazer e que você tenha. Mas o evangelho não é só isso. O evangelho não é quando eu cheguei para Cristo, aí eu fui promovido, aí eu comprei um apartamento, aí eu viajei para... O evangelho não é só isso. Se fosse só isso, a gente estaria minimizando o evangelho a coisas terrenas. O evangelho é cumprir uma missão na terra. Deus quer colocar uma toalha nas tuas mãos. Deus quer colocar uma bacia na tua frente, para que você pergunte, onde estão os pés que eu vou lavar? Figurativamente. Vocês estão aqui ou não? Figurativamente. Quem são os pés que eu vou lavar? Todos nós temos que viver assim. Todos. Começar em mim. O que eu prego hoje para você amanhã já é porção antiga. Então uma pregação de domingo à noite não começa no domingo, começa na segunda. Começa talvez, às vezes no domingo depois do culto você ainda está fresco na cabeça. Estuda, pesquisa, ora, jejua. Não vou ficar falando de mim mesmo não. Mas há uma busca, há uma entrega, para que você possa com toalhas nas mãos lavar os pés. Nós temos uma missão. Jesus tinha uma missão. Você também tem.
Marcos capítulo 10, versículo 45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Nós não fomos salvos simplesmente para ter uma vida melhor. Nós somos salvos para sermos agentes do reino de Deus. Você não está aqui só para construir uma linda carreira, um grande patrimônio, uma bela família, realizar só os seus sonhos. Tudo isso faz parte do pacote. Mas está aqui porque você tem uma missão na terra. Para mim, um dos versículos mais bonitos da Bíblia é o pós esse evento. João 13, Jesus levantou, lavou o pé de todo mundo, sentou de novo e falou: vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Eu sou mestre, sou senhor, se eu fiz, vocês têm que fazer. Depois que ele fala isso, olha o que ele diz para os discípulos. E vai dizer para nós hoje. Hoje você vai receber um novo mandamento. Vou falar de novo. Hoje você vai receber um novo mandamento. Hoje você vai receber um novo mandamento. O povo de Israel estava acostumado com os mandamentos dados a Moisés, lá em Êxodo. E Jesus está dizendo, não que eles não sejam importantes, mas hoje eu vou dar um novo. Sabe a atualização? Faça um download, atualização nova. João capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Amem uns aos outros. Estão aqui, gente? Assim como eu amei a vocês, amem uns aos outros. E para mim, meus amados irmãos e irmãs, esse é um dos versículos mais fortes que Jesus podia ter dito, porque a sequência diz assim: nisto o mundo vai conhecer que vocês são os meus discípulos. Não pelas conquistas, não pelos grandes templos com telão, iluminação, tudo isso é lindo. Mas o mundo vai conhecer que vocês são meus quando vocês amarem uns aos outros. Olha como Jesus está pegando pesado. Ele disse: se você não está conseguindo aprender a amar nem o teu irmão, nem tente amar o que está fora. Então está dizendo, ama primeiro aqui. Resolve primeiro aqui. Põe na tela de novo o versículo para mim. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, que vocês amem uns aos outros. Nós seremos conhecidos pelo amor. A maneira que você trata pessoas anuncia Jesus. A maneira que você serve anuncia Jesus. A maneira que você perdoa anuncia Jesus. A maneira que você cuida anuncia Jesus. A maneira que você usa os seus dons anuncia Jesus. Amada igreja, conectados, eu quero desafiar a todos nós nessa noite. Quem são os pés que Deus colocou diante de mim? Quem está ao meu lado e precisa ser ouvido, encorajado, servido? Feche seus olhos. Entre na presença de Deus agora. E diz: Senhor, eu quero me dispor para fazer a tua vontade. Muito mais do que eu mesmo. Eu quero fazer a tua vontade, Pai. Oh! Deus vai começar a te dar missões na terra. Vai colocar pessoas ao teu lado que você vai transformar. Que seja uma vida vale mais que o mundo todo. E quando você se levantar por Deus, Deus se levanta por você. Tua casa vai ser cuidada, teus filhos vão ser cuidados, tuas finanças vão ser cuidadas. Na verdade vai ser a melhor fase da tua vida, quando você se levantar para cumprir uma missão. Oh! Então quero te levar a refletir na presença de Deus, falando: Senhor, eu estou aqui, Pai, me usa-me para a honra e para a glória do teu nome, me usa. Oh! Toma-me, meu Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Vamos do começo de novo. Toma-me, rendido estou, Senhor. Toma-me, meu Deus. Oh! Toma-me, rendido estou. Deixa Deus falar contigo hoje. Aos pés da cruz me encontrei. Ei! O que tenho te entrego, ó
poderosa neste lugar, nessa noite, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Levante suas mãos. Levante suas mãos. Eis-me aqui. Rendida estou. Eu sou teu e tu és meu. oh Senhor. Eis-me aqui. Sim, meu Deus. Eu sou teu e tu és meu. Levante suas mãos, declare a Ele, declare: minha vida dou A ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. minha vida, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deus vai começar a te mostrar missões na terra. Deus vai te mostrar o quanto Ele pode te usar com os dons e talentos que Ele te deu. Talvez você se pergunte: Senhor, como eu posso ser usado por Ti? Talvez você pense: eu não tenho dons e talentos naturais. Mentira, Deus te deu dons e talentos. Alguns mais evidentes, mais aparentes, outros mais sucintos, mas Deus te deu qualidades e você pode transformar a vida de alguém. Deus vai começar a te usar de forma sobrenatural. Nós estamos aqui dizendo e orando como igreja: Senhor, nos usa na cidade de Curitiba, nos usa para transformar nossa vizinhança, nos usa para impactar essa cidade, meu Deus, não para vanglória, não para autopromoção, nos usa para amar. Ah, Senhor, cumpre a tua missão na terra através de nós, cumpre a tua missão em nossas vidas, meu Deus. Nos perdoa quando as preocupações do tempo presente nos roubam o foco da principal missão, meu Deus. Minha vida, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. minha vida, minha vida dou. minha vida, minha. Faz em mim. Eis-me aqui. Fale com Ele.
Mais uma vez. Eis-me aqui. Deus está te dando missões hoje. Mas também, Pai, como pastor aqui sobre esta igreja, sobre essa família da fé, Senhor, quero te agradecer, meu Deus, pelo exército de servos e servas que o Senhor tem levantado nesses 2 anos de igreja conectados. Tantos homens e mulheres que com bacias nas mãos e toalhas se levantam, Pai, para servir em secreto muitas vezes, para transformar internamente e externamente, Pai. Pessoas que têm participado ativamente daquilo que o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer, Senhor, porque quando os servos se unem e entregam, a igreja se transforma num altar onde a glória vai se derramar. Eu te louvo por cada membro e membra, Senhor, que entendeu o seu papel na terra. Talvez Deus esteja falando contigo também nessa noite, e você já tem frequentado a Conectados há um tempo, e por enquanto estava só recebendo, sentado, mas hoje Deus está te chamando para se levantar, para servir também. Vem fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Vem ser aquele que serve. Deus está te chamando também. Deus está te chamando também. Deus está te chamando também, para que você se envolva ainda mais. Senhor, talvez eu já fui ferido. Senhor, talvez eu já fui reconhecido. É uma nova estação, e Deus está te chamando para caminhar próximo com Ele, porque maior é aquele que serve. Maior é aquele que serve. Eis-me aqui. Fale você mesmo para o Senhor agora. Meu Deus. Mais uma vez, tem anjo de Deus cantando conosco aqui. Mais uma vez, os instrumentos vão parar e você vai cantar. Aumente sua voz. Meu Deus. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou foi sentado numa mesa que Jesus escolheu mostrar a sua missão. Mas foi só depois de lavar pés, que reunido com os seus discípulos, inclusive com Judas que o trairia, ele se preparou para cear.
Nós ceamos porque nós lembramos da sua entrega. Nós lembramos que Ele foi servo. Se você chegou na igreja, hoje ao chegar você recebeu um cálice. Se você não recebeu e quer cear conosco, levante uma de suas mãos, a gente vai chegar até você aí. Aqui na frente, aqui do lado, nós vamos chegar até você. Obrigado, Arthur. Isso. Mantenha a mão estendida aí que nós vamos chegar. Aqui na frente tem bastante gente. Quem deve cear? Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então mantenha a mão estendida aí, nós vamos chegar até vocês aí, ó. Aqui do meu lado esquerdo aí, a ponta direita aqui da igreja. Se alguém puder servir aqui também. Temos uma missão. Você tem uma missão. Pega. Isso. Tem alguém que está sem ceia ainda aí? Faz um sinal, nós vamos chegar. Tem aqui, ó, lá no fundo. Vamos chegar até vocês aí. Isso, estamos chegando lá. Eis-me aqui. Aleluia. Eu sou Deus. Na noite que ele ia ser traído, ele pegou o pão e disse: esse é o meu corpo que vai ser dado por vós. Todas as vezes que vocês o fizerem, façam em memória de mim. Em memória do corpo dele que foi entregue por nós na cruz. Comamos do pão. De semelhante modo, depois de ter ceado, ele pegou o cálice e falou: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que você fizer, faça em memória de mim. Em memória dele. Bebamos. Sim, meu Deus, nós temos uma missão. Nós temos uma missão. Faz conosco o teu querer. Faz conosco o teu realizar. Minha vida eu te dou, Senhor. Vamos terminar adorando. Minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Nós temos uma missão na terra. Dê um brado ao Senhor e aplaudam no teu lugar, igreja. Oh, aleluia. 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 Oh, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia.
Feche seus olhos só um instante, nós vamos terminar agora essa reunião. Eu quero muito falar com você que está nos visitando aqui, nos assistindo pela primeira vez na internet, ou até não, se já veio outras vezes aqui na igreja, mas você precisa entregar a tua vida a Jesus Cristo. Ele se entregou por você, se entregue a Ele. Ele nos amou, como nós aprendemos hoje. Se entrega a Jesus hoje. Aonde você estiver agora, principalmente se você nos visita, se o teu desejo é entregar a tua vida a Jesus ou voltar a Ele, aqui ou online, faça uma oração comigo, olha assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, eu te entrego a minha vida, porque eu sei que Tu és o meu Rei, Tu és o meu Salvador, me perdoa dos meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, eu creio em Ti. Pai, eu oro por cada pessoa que faz essa oração aqui pela primeira vez. Senhor, que se reconecta contigo, que se aliança contigo mais uma vez. Que o Senhor possa abençoá-los de forma sobrenatural, meu Deus. Que novas histórias se iniciem e comecem, porque Tu és um Deus grande, Tu és um Deus sobrenatural. Nós cremos em Ti, nós confiamos no Teu poder. Salva-nos por completo, nós Te louvamos e como igreja aplaudimos o Teu nome, porque Tu és digno de toda a honra, toda a adoração pertence a Deus. Aleluia, aleluia. Se você fez essa oração e se você nos visita, eu quero te dar um presente, igreja. Tem um kit aqui, ó, que só melhora o kit, viu? Meu Deus, vou nem mostrar. Mostro, né? Mas só para o visitante. Ó, tem um Novo Testamento com Salmos e Provérbios. Tem uma cadernetinha, tipo um bloquinho de anotações da Conectados. Meu Deus, calma aí. Tentando pegar um item de cada vez. Obrigado. Aqui, ó. Não, tá bom. Obrigado. Tem uma caneta escrito Conectados. Oh, aleluia. E tem uma nova adição, que é um copinho de café. Ó, você falando: mas eu me sinto como um visitante. Isso é para o visitante, tá? Então você pode pegar ali o teu kit, se você visita, é para você. Isso aqui é um exemplo. A igreja tinha se programado para dar um Novo Testamento para cada visitante. Alguém que não quis glória, não quis nada, sentiu no coração, falou: não, cara, eu quero ajudar para que o visitante tenha um item mais completo. E essa pessoa voluntariamente mandou produzir. Estão aqui comigo ou não? Porque alguém teve o coração de servo. Produziu a primeira leva, produziu a segunda leva. A igreja vai falar: calma, que a gente vai te ajudar nisso também. Você não vai ficar nesse compromisso eterno. Mas surgiu do coração de alguém que falou: cara, essa é a minha maneira de servir. Estão aqui? O reino é constituído de servos, gente. Eu louvo a Deus por cada servo que eu vejo aqui. Cada homem e mulher de Deus que eu vejo aqui desde o início da igreja. Nós somos uma igreja de servos que amam a Deus, que vão transformar por onde passar. Deus me deu uma ideia. Eu quero contar com a tua participação, tá? Nessa campanha, já chamei campanha. Ai, aleluia. Nessa série, nós vamos entender o impacto que a igreja pode fazer aonde a gente nem imagina. Então essa semana você vai gravar uma selfie mais ou menos assim, ó. Gravar um vídeo tipo 360, igual eu aqui, vai assim, tá vendo? Tá? Isso aqui sou eu no meu local de trabalho. Você vai fazer igual no teu. Então quando você chegar para trabalhar lá onde você trabalha, você vai se filmar assim, ó. Não vai falar nada, não vai profetizar, só vai sorrir. Onde você trabalha? Na farmácia, no escritório, na faculdade, aonde você está, na tua rotina do dia a dia, seja em casa, deixando os filhos na escola, onde você estiver, você vai gravar um vídeo de 10 segundinhos assim, ó. Nós vamos fazer uma edição para que nós tenhamos a dimensão aonde a nossa igreja está na cidade. Você está entendendo comigo aqui a ideia? Então você vai gravar isso. O pastor Lucas está olhando para mim falando: e agora? Quem poderá nos defender? Eu acho que é uma maneira da gente deixar um link, que as pessoas possam subir esse vídeo. Então você vai ter a instrução disso nessa semana no Instagram da igreja. Mas já faz isso amanhã. Sabe quando você acorda cheio de fé, 6 da manhã? Com aquela alegria e disposição? Nessa hora.
quando você estiver entrando na escola, porque não pode usar o celular lá dentro. Onde você estiver, você vai gravar um videozinho de 10 segundos assim, ó. Estou aqui no meu local de trabalho. E nós vamos fazer uma edição de vídeo dizendo que a igreja cumpre a sua missão na cidade, porque tem gente de tudo quanto é lugar. Você está em lugares que eu não estou, eu estou em lugares que você não está. Entendeu comigo aqui? Participa disso comigo. Então amanhã, até o final do dia, a gente vai colocar um link para você subir esse vídeo. São 10 segundinhos no máximo. Se filmou ali, ó, com o teu uniforme de trabalho, onde você estiver, se for permitido, né, gente? Vai chegar lá, você que é médico, gravando a cirurgia, não é isso, tá? Se for permitido, no teu local de trabalho, onde você estiver, aí você vai mandar no vídeo, a gente vai colocar para você colocar teu nome, teu local de trabalho, vai ficar bem legal. Me ajuda nisso? Olhe para quem está do seu lado e diz: você tem uma missão. Olhe para o outro e diz: você tem uma missão. Me pagar um jantar hoje. Não, estou brincando. Levanta a mão bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a unção majestosa do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Nós temos uma missão na terra e nós vamos cumprir. Domingo que vem continua a nossa série. Temos uma missão. Deus te abençoe. Dá um abraço quem está do seu lado. Viva uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Aleluia.